todo mundo conseguiu, né, pegar aquela apresentação que eu coloquei no grupo ontem? Ou hoje? Ontem? Aquela aula prática? O slide de aula Isso, prática? isso. Sim. Tá Eu com li vocês? agora. Tá. Então, ó, vocês podem acompanhar aí pelo celular, tá? Para quem abriu. Mas eu vou duplicar ela aqui para vocês poderem acompanhar também, tá? Deixa eu só ver onde eu abri ela aqui. Peraí. Vocês já ouviram falar em método de Korsakoff na homeopatia? Ou em algum momento do curso de vocês? Não. Ou método Korsakoviano? Não? Não, Eu também. não. Não. Também chamado de método de frasco único? Não. Não? Tá. Então, ó, vou duplicar minha tela aqui para vocês. Tá? O que vocês estão enxergando aí? Você, Fala pra Dani. mim. Peraí. É. Vocês estão enxergando os slides agora? Sim. Vai abrir agora. É a apresentação que eu mandei para vocês ontem, certo? Certo. Deixa eu ver quem está chegando aqui. Tem alguém que está esperando aqui. Peraí. Deixa eu ver quem que é. Priscila. Priscila, boa noite. Tudo bem? Acho que a Priscila não consegue usar o microfone. Ah, é? Ah, ela respondeu aqui no grupo. Boa noite, Priscila. Então, ó, provavelmente vocês estão vendo a minha apresentação, né? Sim. Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Bom, gente. Tá mudo para mim. Tá. Para vocês estão mudo? Tá. Será que ele tá escutando a gente? Acho que não. Henry, nós não estamos te ouvindo. Ai, meu Deus. Tá difícil, hein? Ai, Jesus. E agora, tá ouvindo? Agora sim. Então, ó, deixa eu voltar lá na apresentação. Vai falando aí se acontecer qualquer coisa, viu, gente? Então, ó, a nossa nosso primeiro questionamento prático aqui, eu falei para vocês a respeito de um medicamento simples. Vocês vão lembrar o que é um medicamento simples? Pode usar aqui a plataforma, pode responder no grupo. Quem lembra o que era um medicamento homeopático simples? Quem me ajuda? A Kessia já mandou aqui que ela não lembra. Assim, eu não vou saber falar certinho, mas é o medicamento
que você faz só por um princípio, só com uma tintura mãe? Você não mistura outros Ex- compostos? Exatamente. Então, isso vale tanto para a homeopatia, quanto para fitoterapia, quanto para alopatia, tá? Medicamento simples, gente, é aquele que possui somente um único fármaco, um único ativo, ok? Então, quando a gente ia fazer o nosso medicamento homeopático simples, aquele método centesimal de Hahnemann, ele dizia o quê? Que eu tinha uma parte da minha tintura mãe, mais 99 partes de álcool. Vocês se lembram disso? Sim. Legal. Quando eu vou fazer um medicamento composto, o que é esse medicamento composto? É quando ele tem 2 fármacos, 2 ativos ou mais, tá? Então, esse exemplo que eu peguei aqui, ó, nós iremos preparar 20 ml, né, de 5CH de bórax e 5CH de passiflora incarnata. Para quem, né, fala, nossa, que nome esquisito, passiflora incarnata nada mais é do que o quê? Quem sabe? Bom, o nome genérico é o Passalix, né? Isso. É o maracujá, né? Exato, Ricardo. Passiflora incarnata é o maracujá, tá? E bórax, para quem não sabe, Sumiu de novo, gente. Acabou o áudio de novo. Caiu. Caiu a net. Gente do Deus. estão me ouvindo? Agora voltou. Agora voltou. Agora sim. Voltou? Eu já descobri qual que é o problema. É o meu fone de ouvido. Tá com defeito. Eu vou trocar. Eu vou trocar o fone de ouvido. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Legal. Então, gente, falando aqui para vocês, tá? Bórax, né, no qual eu já disse que é um medicamento aí que serve para distúrbios do sistema nervoso. E mais o maracujá, a passiflora incarnata. Vocês acham que esse paciente, ele possui qual problema? Ai, eu tomo água, Passiflora para me acalmar. Um calmante? Só Ó, e a Priscila mandou aqui ansiedade. É um paciente ansioso. pode ser. Quem mais? Pode Ele ser um tem paciente que tem aí um insônia. distúrbio de polaridade, transtorno bipolar, Nossa. né? É bem pesado. Tá? Então, é basicamente voltado para isso, tá? É um medicamento que vai funcionar aí como um calmante para o nosso paciente, ok? Só que tem um detalhe, gente. Ó, o primeiro fármaco é o bórax. O segundo fármaco é a passiflora incarnata. Então, segundo a escala centesimal, vocês conseguem ver a flechinha do meu computador aqui? Sim. Segundo a escala centesimal do Hahnemann, eu tenho que 100 partes correspondem a 20 ml do total do medicamento, ok? No final do processo, eu tenho que ter 20 ml de medicamento para eu dispensar para o meu paciente. Vocês entenderam isso? Sim.
Mas o que você quer dizer é que você tem que ter Eita, o de IM com novo. as duas substâncias. Alguém fala comigo, gente? Tá ouvindo, professor? Tô ouvindo, pode falar. No medicamento, a gente tem 20 ml com uma substância só. Neste agora, a gente precisa de 20 ml, só que com as duas substâncias. Exatamente. E aí o método Aí você vai medir junto, tá? Então, vocês lembram que eu tinha uma parte da tintura mãe mais 99 partes de álcool? sim, Excelente. Então, em um caso de medicamento composto, eu tenho uma parte do bórax, tintura mãe, mais uma parte da passiflora e quantas de álcool? a gente vai ter que ter 98. 98 partes. Exatamente, 98 partes. Por quê? Eu tenho uma parte desse, mais uma parte desse. Então, 1 mais 1, 2. Para chegar nas 100 partes, eu preciso ter 98 partes de álcool, tá? Então, como que ficaria isso? Ó, passo 1, nós vamos determinar qual é o valor de cada parte desse método centesimal. Para isso, eu vou fazer uma simples regrinha de 3. 20 ml, que é o total que eu tenho que dar para o meu paciente, corresponde às 100 partes né, do método de Hahnemann. Uma parte é o meu X. Fazendo essa continha, eu descubro que uma parte do meu ativo corresponde a 0,2 ml de bórax mais 0,2 ml de passiflora. E isso, 0,2 mais 0,2 dá quanto? 0,4. 0,4, muito bem. Quanto falta para completar os 20 ml do meu medicamento? Peraí, professor. Quanto que dá? 98. 0,16. Não, ó, 0,2 de uma parte mais 0,2 da outra. Menos A 20, né? 0,4 ml. Quanto falta para chegar nos 20? 19,6. Isso, muito bem. Esses 19,6 que a Débora se refere nesse momento, vocês concordam que corresponde às 98 partes que faltam do meu medicamento? Sim. Beleza, então guardem esses números aí. Como que isso ficaria? Então aqui, ó, eu tenho 0,2 ml da tintura de bórax, mais 0,2 ml da tintura de passiflora encarnata, e um total, né, somando esses dois, de 0,4 ml das duas tinturas. Quanto que vai faltar? Então vai faltar 99,6 ml de álcool 70. Isso ficou claro para vocês? Para mim ficou. Legal. Peraí que eu acho que tem gente que está chegando aqui. É o Ivan. Ivan, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Bom, Então tá bom. Bom, prazer em falar contigo aí pela primeira vez pela plataforma. opa, vamos lá. Então, ó, deixa eu compartilhar minha tela novamente. Tá? Então, gente, ó, eu tenho que as 98 partes que faltam para eu completar o meu medicamento correspondem a 99,6 ml, ok? Como que ficaria isso numa farmacotécnica?
dessa seguinte forma. Então, olha só, eu preciso chegar nessa potência 5CH, que é o que eu vou entregar para o meu paciente, tá? É um uso adulto. Mas eu vou partir das duas tinturas-mãe. Uma é bórax, a outra é passiflora, ok? Então, olha só, como que ficaria? Uma parte da tintura-mãe do bórax, mais uma parte da passiflora, certo? Certo, gente? Certo. Beleza. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar 0,2 ml da tintura-mãe dentro do meu primeiro frasco, mais 0,2 ml dessa outra tintura dentro do meu segundo frasco, do meu primeiro frasco, certo? Aí eu vou acrescentar 99,6 ml de álcool e dinamizar 100 vezes, certo? Certo. Depois que eu bati, né, que eu succionei, que eu dinamizei 100 vezes, o que que vai acontecer? Eu tenho a minha primeira CH pronta, certo? Sim. Legal. Qual é a diferença desse método de medicamento composto para o outro que é simples? A primeira diferença é que eu tenho duas tinturas mães, ok? Então eu vou pegar uma parte dessa, e esse volume aqui embaixo, ó, de álcool, ele é diferente. Por quê? Porque ele corresponde a 98 partes, certo? Certo. Beleza. Quando eu vou preparar a segunda potência, a segunda CH, porque eu quero chegar em 5, o que que eu tenho que fazer? Eu não vou pegar daqui, ó, destas tinturas mães. Eu já tenho que pegar desse primeiro frasco, certo? Certo. Então, o que que eu tenho que fazer? Qual que é o volume final desse frasco aqui? Quanto eu tenho de mistura aqui dentro? Você tem 100 ml. Não, Não, 20, perdão. eu tenho 20. Muito bem. Mas para eu transferir uma parte disso para o segundo frasco, quantos ml dá? Uma 0,2. parte de 20 ml. É o 0,2 anterior. Exatamente. Só que esse 0,2 desse frasco aqui, ó, quais são as potências que eu já tenho nele, Débora? Você tem. Concorda que eu já tenho a tintura mãe do bórax e já tenho a tintura mãe de passiflora? Sim, na potência de um CH. Potência de um CH, exatamente. Para eu passar para cá, ó, então o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que acrescentar 0,2 ml da 1CH, que corresponde à mistura destas duas tinturas, mais 99,8 ml. Percebe que tem essa mudança, ó? Aqui é 99,6 e aqui é 99,8. Sim. Por que que tem essa diferença? Porque, ó, eu já volto para a parte centesimal do meu processo. Então, se eu colocar 99,6 ml do álcool 70, eu não tenho as 100 partes formadas. Vocês entenderam? Entendi. Eu entendi. Quem não entendeu pode falar aí, eu falo aqui no grupo que eu explico novamente. Peraí que tá chegando mais alguém. Deixa eu colocar para dentro da sala. É a Viviane. Então, ó, deixa eu voltar aqui. Então, gente, ó. Andressa, vamos lá. Vou explicar novamente. Vocês já estão vendo a apresentação? Sim. Sim? Então, ó. O método de Hahnemann,
ele diz que eu trabalho com 100 partes ao todo, tá? Por isso que isso aqui, ó, que está escrito nesse primeiro frasco, é chamado de primeira centesimal, que é o C, e Hahnemann, que é o H, que era o nome do pesquisador, ok? Então, ó, centesimal. O que é centesimal? São 100 partes. Aqui em cima eu tenho, ó, que eu preciso preparar 20 ml desse medicamento composto para o meu paciente que é um adulto, tá? Para quem se lembra das primeiras aulas presenciais que eu dei, o álcool que eu uso para um paciente adulto é o álcool 30%, tá? Então, no final do meu procedimento, eu tenho que ter esse medicamento composto com as duas tinturas na quinta potência, numa quantidade de 20 ml. Por uma escala centesimal, o que eu tenho que fazer então? Eu vou pegar 20 ml e eu vou dividir por 100. E eu chego à conclusão que cada parte corresponde a 0,2 ml, tá? Então, ó, eu vou pegar 0,2 ml da tintura de bórax mais 0,2 ml da tintura de passiflora. Somei essas duas e eu tenho 0,4 ml das duas tinturas. Para eu chegar nas 98 partes, quanto que eu vou precisar? Eu vou precisar aqui de... tá errado aqui, gente. Espera aí que eu errei aqui no negócio aqui. É 19. Tá? Deixa eu só corrigir aqui rapidinho. Então, voltando lá. Então, ó, eu tenho 0,2 ml dessa minha primeira tintura, mais 0,2 ml dessa outra tintura, totalizando 0,4. Então, aqui eu usei uma parte dessa tintura, mais uma parte dessa tintura. 1 mais 1, 2. Quanto que falta para eu chegar nas outras 100 partes? 98, tá? Essas 98 partes correspondem a 19,6 ml. Se você fizer 98 vezes 0,2 ml, você vai chegar nesses 19,6, tá? A partir do momento que eu dinamizei isso 100 vezes, o que aconteceu? Essa minha tintura, ela deixa de ser tintura e passa a ter a primeira potência, ok? Dá um ok aí, gente. Ok. Legal. Agora, eu vou preparar a segunda potência. Para eu preparar a segunda potência, eu não vou partir da tintura mãe, eu vou partir da primeira CH. Então, olha só, o que eu tenho que fazer? Uma parte da 1CH mais 99 partes de álcool. Por que agora são 99? Porque eu vou retirar uma parte dessa primeira potência. E nessa uma parte, eu já tenho as duas tinturas incorporadas. Então, feito isso, eu peguei 0,2 ml da 1CH mais 19,8 ml de álcool 70, né? Vale lembrar que todas as preparações intermediárias, elas têm que estar em álcool 70, pois eu tenho uma ação conservante aí dessa minha matriz homeopática, certo? Dinamizei 100 vezes e a minha segunda potência está pronta. Vou passar para a terceira potência. O que eu tenho que fazer? Mais uma vez, eu vou pegar uma parte da minha segunda potência,
mais 99 partes de álcool, ou 19,8 ml. Eu vou dinamizar 100 vezes e eu tenho a terceira potência pronta. Para eu preparar a quarta potência, eu vou pegar uma parte da 3CH mais 99 partes de álcool 70, que corresponde aos 19,8 ml, dinamizo 100 vezes e eu tenho a minha quarta potência pronta, ok? Chegando nessa última potência, e vale lembrar que essa é o medicamento que o meu paciente vai fazer uso, eu tenho que lembrar que eu tenho essa diferença. Da quarta para a quinta potência, eu não posso dar um álcool para o paciente a 70% tomar, porque senão ele vai ficar embriagado aí. Então, eu tenho que já trabalhar com um álcool que vai ser diluído para ele, que seria, no caso, a porcentagem de 30%. E como que eu faço isso? Eu vou pegar uma parte da quarta CH e eu acrescento dentro desse frasco, mais 19,8 ml de álcool 30 e acrescento nesse frasco e vou dinamizar 100 vezes e eu tenho a quinta potência pronta em álcool 30 e essa daí eu tenho que rotular e entregar para o meu paciente com as devidas orientações, tá? O que vocês perceberam, né, de diferente desse medicamento composto para o medicamento simples? Vamos lá. Se eu quisesse ter uma potência de 6 CH de passiflora e 5 de bórax, nesse processo aqui, eu consigo? O que vocês acham? Eu acho que a primeira você não vai poder misturar da primeira vez, igual você misturou aí. Por quê, Débora? Ai, porque um é 6, outro é 5. Ah, não, peraí. Vai que você está no caminho certo. Isso, você não vai ter como. Por que eu não consigo? Porque concorda que de tintura mãe para 1 CH, essas duas potências, elas subiram juntas? Sim, são iguais. De 1 para 2, concorda que elas estão juntas? Sim. De 2 para 3, vocês concordam que elas ainda estão juntas? Sim. De 3 para 4, concorda que elas estão juntas? Também. 4 para 5, as potências elas continuam subindo? Juntas. Juntas. Se eu dinamizar isso daqui novamente, eu não consigo subir somente a tintura da passiflora para 6. A partir do momento que eu dinamizar, o que vai acontecer com a bórax? Elas vão continuar no mesmo CH. Ela vai Vai subir a subir para potência. 7. Não, ela não sobe, porque As duas para 6. as né? duas vão subir as potências juntos. Isso. Entenderam? Não entendi, professor. Não pode subir mais que 5? Pode, Seis? pode sim. Só que a partir. Vamos supor que eu queira fazer, ó, a sexta potência só da passiflora. Eu consigo pegar a minha primeira parte desse frasquinho 5? Você acha que sim ou não? Repete, por favor, a pergunta, professor. Quem é que está falando? É a É a Cassie. Cassie, ó. Quais são as tinturas que eu tenho aqui dentro? Na 5CH. A partir da 4, 3, 2 e 1. Isso, mas qual o nome delas? Você concorda que na 5CH eu tenho uma parte que é bórax e a outra que é passiflora? Ah, entendi, sim. Então, eu não consigo separar elas. A partir do momento que eu dinamizar esse frasco, as duas potências sobem juntas. Tá? Se eu continuar o meu processo aqui, ó,
no frasco da frente, eu vou ter a 6CH. Na hora que eu dinamizar, a potência bórax, ela também sobe e a passiflora, ela também sobe para 6. Então, eu nunca vou conseguir ter essa diferenciação, tá? Entendi. Para eu conseguir fazer isso, gente, se eu quisesse a sexta potência, e agora pode ser que eu vou falar, vai embananar a cabeça de vocês, tá? Se eu quisesse a sexta potência da passiflora e a quinta potência de bórax, vocês concordam que eu teria que fazer uma potência até aonde eu quero, sozinha, e depois acrescentar a outra? Eu concordo. Sim. Porque aí eu tenho uma numa potência de 5 e a outra em 6. Então, se eu quisesse 6CH de passiflora e 5CH de bórax, aqui ó, eu teria que colocar uma parte da 5CH da passiflora e uma parte da 4CH de bórax. Eu consigo fazer um medicamento composto a partir de uma determinada potência, também quando eu tenho as tinturas separadas. Vamos supor que o médico me deu um terceiro medicamento, certo? E eu queira acrescentar ele aqui na quinta potência. Eu posso? Posso, mas eu vou ter ciência de que todas as minhas potências, elas vão aumentar junto, tá? Vocês entenderam o que eu disse? Sim. Essa é a diferença entre medicamentos simples e medicamentos compostos, certo? Certo, gente? Certo, professor. Legal. Existe um outro... Deixa eu trocar de slide aqui, ó. Existiu um outro pesquisador chamado de Korsakov. Vocês estão vendo a minha apresentação aí? Não mudou, não. Então, eu preciso descompartilhar a tela e voltar. Agora vocês estão me vendo, né? Sim. Tá. Então, ó, eu vou colocar outra apresentação. Essa daqui. Esse nome vocês já ouviram falar ou não? Korsakov, eu acho que eu já perguntei isso hoje, né? Já. Vocês nunca ouviram falar, então? Mesmo quem entrou depois? A Viviane, que já tem um histórico com homeopatia, já ouviu falar nisso ou não? Já ouvi. Já ouviu. Você já trabalhou com esse método ou não? Esse método eu nunca trabalhei, mas a farmacêutica que me treinou, né, para fazer homeopatia, que ela veio do lamação, é um método que é feito tudo num frasco só, e aí a pessoa toma nesse frasco também. Isso que ela me ensinava. É por isso que ele é chamado de frasco único, ou o nome do pesquisador, que era um russo, chamado de Korsakov, tá? O Korsakov, gente, é esse cara aqui, ó. Ele seguia todos os mesmos preceitos do Hahnemann, tá? Porém, deixa eu voltar aqui. Opa! Deixa eu olhar aqui para vocês de novo. No meu ponto de vista, eu acho que o Korsakov era um cara que era meio preguiçoso, tá? Por quê? Lembra que eu falei para vocês lá no começo que o Hahnemann era um cara muito metódico? Sim. E quando vocês vão preparar um medicamento homeopático, lembra que eu falei que você tinha que, no método do Hahnemann, você tinha que já pegar todos os frasquinhos e deixá-los identificados em cima da bancada, com as tinturas todas prontas. Lembra disso? Sim. Todo mundo lembra? Sim. Legal. Já o Korsakov, ele foi um cara que ele falou assim, acho que eu não tô afim de trabalhar com esse mundo de frasco, não. Depois vai ficar tudo aí, é eu que tenho que lavar, e eu não tô afim.
eu vou desenvolver um novo método aonde eu vou seguir os mesmos preceitos, porém com a farmacotécnica diferente, tá? Então, ó, deixa eu compartilhar aqui. Nesse método aqui do Hahnemann, que eu acabei de falar para vocês, deixa eu voltar nele. Olha só. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Você tem em cima da bancada um frasco da tintura mãe de bórax, um frasco da tintura mãe de passiflora, 3, 4, 5, 6, 7 frascos, certo? Certo. Então, o Hahnemann já dizia que para eu chegar na quinta potência, eu teria que pegar já os 5 frascos, todos identificados, deixar tudo em cima da bancada, para que eu tivesse uma organização melhor do processo, certo? Sim. Já o método do Korsakov, como eu disse, né, que eu acho que ele é um cara meio preguiçosão, ele falou assim, não, eu vou fazer de um outro jeito, seguindo os mesmos preceitos, mas eu acho que eu vou economizar tempo. E aí ele criou esse método, a qual ele deu o nome de método de frasco único, tá? O que seria esse frasco único? Vocês estão vendo essa apresentação aqui? Sim. Então, olha só. Como que eu tenho que fazer? Então, ó, eu vou partir da tintura mãe, tá? E vou chegar na segunda potência do método Korsakov. Então, ó, o método do Hahnemann, ele chamava as potências de 1CH, 2CH, 3CH, 4CH e 5CH, certo? Certo. Já o método de Korsakov, como o nome dele começa com K, ele colocou aí o nome do medicamento como a primeira potência do método de Korsakov, a qual ele deu o nome de Korsakoviano. Então, eu tenho a primeira potência do método de Korsakov. Então, ela vai chamar 1K, enquanto que a do Hahnemann chamava 1CH, certo? Certo. Para eu trabalhar, confesso que eu também, gente, todas as vezes que eu trabalhei com homeopatia, eu seguia esse método do Korsakov. Por quê? Porque eu era estagiário também, né? E no final do processo, quem que tinha que lavar tudo? Era eu. Então, quanto menos coisa a gente sujasse, melhor era. E é um método validado e reconhecido pela farmacopeia. Então, eu confesso que eu usava esse método aqui, tá? Como que eu tenho que fazer? Então, olha só. A mesma coisa. Eu vou pegar uma parte da minha tintura mãe e vou colocar no meu frasco. Mais 99 partes de álcool e vou colocar nesse frasco, certo? Certo, gente? Certo. Até agora tem alguma diferença do Hahnemann? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Aí, o que eu tenho que fazer? Esse frasquinho aqui, ó, eu vou dinamizar ele 100 vezes. Então, eu vou lá bater ele 100 vezes em algum anteparo, ou eu vou colocar na minha dinamizadora, né, na Denise, aquela máquina que eu já mostrei para vocês, e ela vai succionar 100 vezes, certo? Certo. Dinamizando 100 vezes, eu tenho dentro desse frasco a minha primeira potência de Korsakov, ou 1K, certo? Como que eu vou fazer a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta potência? Eu vou pegar esse frasco, que eu tenho a primeira potência, e eu vou virá-lo de cabeça para baixo. E eu vou contar até 5 ou 5 segundos, tá? Então, ó, eu peguei o meu frasquinho, virei de cabeça para baixo e conto. 1, 2, 3, 4, 5. E eu volto a virar o frasco de boca para cima. Ok?
Ah, Ok, gente? com ele aberto, Ele é aberto, exatamente. então você O que vai acontecer? dispensar uma certa quantidade. Vai dispensar quase tudo, Débora. Meu Deus. Aí, o que vai acontecer? Quando eu tenho um determinado produto dentro de uma vidraria, façam esse teste aí na casa de vocês. Enche um copo d'água, depois você vira ele de cabeça para baixo aí na pia, conta até 5 e volta ele de boca para cima. A gente consegue eliminar todo o líquido que está dentro dele? Não. Não, um resquício sempre vai ficar lá dentro, você concorda? Sim. Então, Korsakov dizia que esse resquício que fica dentro do frasco corresponde já a uma parte da minha primeira potência. Aí eu acrescento mais 99 partes de álcool 70 dentro desse mesmo frasco, dinamizo novamente 100 vezes e o que eu tenho pronto? A segunda potência de Korsakov. Aí o que eu vou fazer? Viro ele de cabeça para baixo de novo, conto até 5, volto, acrescento 99 partes de água, de álcool, dinamizo e tenho a terceira potência pronta. Viro de cabeça para baixo, conto até 5, acrescento 99 partes de álcool, dinamizo 100 vezes e eu tenho a quarta potência pronta. E assim sucessivamente, tá? Quantos frasquinhos eu vou estar gastando? Então, Um só. É por isso que esse é um método chamado de frasco único. Quando chegar na potência que eu quero, é esse frasquinho aqui que vai para o meu paciente. Ok? ok. Assim, é um desperdício, de certa forma, mas assim, se você quiser, você pode guardar, por exemplo, você fez a 1K, e você pode guardar ela para uma outra necessidade, igual. Ótima observação, Débora. É por isso que as minhas porções... Deixa eu até voltar aqui, que a pergunta é ótima. É por isso que as porções intermediárias, todas elas são feitas com álcool 70. Tá? Por quê? Porque eu consigo guardar essa potência para uma outra eventualidade. Então, vamos supor que chegou um segundo paciente com a mesma prescrição homeopática. O que vai acontecer? Eu já tenho a minha potência pronta, mais próximo daquilo que eu quero. Tá? Vale lembrar que nesse método do Korsakov é a mesma coisa. Quando chegar na potência que eu preciso entregar para o meu paciente, eu vou reduzir aquilo para o álcool cabível para ele. Então, se for um adulto, álcool 30. Se for uma criança, álcool 10, né? Ou álcool 5. Se for um recém-nascido, água. Se for um medicamento em dose única, água. Se ainda for um recém-nascido, criancinha de 1 ano, tá? Pode ser água, como pode ser aquela mistura de água com glicerina, tá? Para ficar mais docinho. Ok? Certo. Vocês entenderam? Entendeu, gente? Entendeu? Deixa eu ver quem falou aqui. Andressa, sim. Ivan falou que sim. Essa é a diferença, gente, entre medicamento simples e medicamento composto. Medicamento simples, a partir do momento que eu dinamizo, a potência sobe. Medicamento composto, a partir do momento que eu dinamizo, as potências passam a subir juntas, tá? Aí existe o método do Korsakov, que é o método do frasco único, e que ele é feito, né, com um frasco só, o qual a gente descarta essa parte que é produzida e fica só com o resquício que está dentro da vidraria. Ok?
aí. Ficou alguma dúvida por enquanto? Pode Não, mas perguntar. assim, você acredita nesse método dele? Acredito. Você acha Se que é você válido tivesse, igual o outro? se você tivesse me feito essa pergunta, Débora, quando eu estava na faculdade, é, a gente ia dar risada junto. Mas hoje eu acredito muito, né? Lembra que eu contei para vocês a história que, né? Para quem é novo aí, para o Ivan, que não me conheceu ainda, eu contei uma história para os demais, para quem estava na sala aquele dia, que eu era alérgico a camarão. E a minha professora fez um tratamento comigo, né, durante a faculdade, e hoje eu posso comer camarão naturalmente, devido ao tratamento homeopático. Então, Débora, eu acredito sim. Tá? Eu sou um pouco cético, né, com essas coisas. Eu só passei a acreditar a partir do momento que aconteceu comigo. Senão, eu estaria até hoje não acreditando. Eu não falo na questão do método homeopático, assim, mas nesse método do Korsakoff de ficar só aquele restinho no recipiente, você partir para a próxima potência só com aquele restinho? Sim. Então, tá. Aí, deixa eu ver, a Priscila fez uma pergunta aqui. Nesse método, pode usar máquina como a Denise ou apenas manual? Pode usar a máquina, tá? Porque a dinamização, ela é feita da mesma forma, né? É claro, né? É claro que uma máquina dessa, gente, que, né, dessa Denise, não é uma máquina baratinha. Então, farmácias com manipulação aí homeopática, para quem tiver o objetivo de abrir uma farmácia, é um dos primeiros investimentos que você tem que fazer. É caro, tá? Eu não sei falar valores, mas é uma coisa que facilita muito o trabalho, né, dos farmacêuticos, dos manipuladores aí. Mas pode sim, viu, Priscila? A dinamização ela é feita dessas duas formas, ou manual ou por aparelho. Ok? Respondi sua pergunta? Respondi? Então, succiona 100 vezes e depois vira de cabeça para baixo. Exatamente. O que sobrar no frasco já é a uma parte referente à próxima potência. Entendeu? Ok. Beleza, gente. Então, hoje eu passei para vocês dois métodos, tá? Fármaco composto e o método do Korsakoff. O fármaco simples a gente já tinha feito no nosso último encontro. Nesta semana, eu vou estar gravando para vocês a aula pela outra plataforma. Vou subir para o YouTube e vou deixar o link para vocês assistirem. Na semana que vem, nós vamos falar de método de impregnação em glóbulo, impregnação simples, impregnação tripla e vamos tentar começar o método DH, tá? Método DH, gente, já são medicamentos sólidos, ok? E eu vou falar para vocês a mesma coisa que eu falei para os meus alunos do Senac. O dia que eu chegar na faculdade e falar assim para vocês, gente, hoje nós vamos fazer um DH da homeopatia, esse era um bom dia para você ter ficado em casa, tá? Porque é um método bem complicado, é bastante trabalhoso, mas é muito legal de fazer, tá? Então eu vou gravar esses conceitos teóricos e na quarta-feira a gente volta a se encontrar por aqui, ok? Ok, professor. A Cris pediu para eu fazer a cada 15 dias, para quem não chegou aí, mas eu acho que vamos fazer semanalmente, que eu acho que vai ser mais proveitoso. Certo? Para mim não tem problema. Beleza. Ficou alguma pergunta então, gente? Não, para mim não. Não? Então tá jóia. Eu vou encerrando por aqui, tá? Eu agradeço aí o pessoal que esteve comigo nesse dia de hoje. Estamos com um número muito bom aí de pessoas, tá? Que estão aceitando a plataforma. Tivemos uma reunião ontem com a diretora
e nós estamos com números muito expressivos na farmácia, tá? A farmácia, em questão de aceitabilidade desse processo, né? É claro que é uma coisa que vocês não queriam, a gente também não queria, mas não tem outro jeito. A farmácia aceitou muito bem esse processo, nós não temos evasão, se a gente comparar com outras turmas que não entenderam a importância desse processo, desse isolamento, dessa educação mental que vocês estão tendo para dar continuidade no processo. Outras turmas não aceitaram isso muito bem, né? Talvez por não ter o conhecimento da área da saúde, o qual vocês têm, e isso dificultou muito o processo para outros cursos. Para a farmácia, não. Eu acredito muito na intensidade do vínculo que nós temos, né? É muito mais importante a gente criar um bom vínculo institucional e tentar manter uma qualidade de higiene mental, né? Nas nossas atribuições. E lá mais para frente, acredito que nós vamos ter tempo suficiente para nos encontrar, por mais que estejamos aí em outros componentes curriculares, em outras matérias. Eu prometi para vocês que eu ia dar todo o meu conhecimento prático para vocês, e eu vou, assim como eu prometi, eu vou cumprir, tá? Se a gente não conseguir fazer esse semestre, eu vou na faculdade e eu vou passar isso para vocês de uma forma ou de outra, tá? Então, a gente agradece muito essa colaboração de vocês, essa participação, essa forma no qual vocês estão abraçando essa causa junto com a gente, e é só assim que a gente consegue chegar num determinado objetivo final, ok? Então, fica aqui meu muito obrigado, né, pelo nosso encontro de hoje. Eu estou super feliz de ver a galera aqui e, enfim, espero que vocês tenham aproveitado esse nosso encontro, e até amanhã com a nossa aula de fisiopato. Ok, gente? Obrigada, professor. Até amanhã. A gente é que agradece. Então, eu vou parando por aqui, tá? Então, amanhã eu mando o link para vocês para a gente dar continuidade nos nossos conteúdos, ok? Ok. Então, beleza, gente. Muito obrigado. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso e até a próxima. Boa noite. Boa noite.